Nós, nos últimos anos, vimos vários governantes, incluindo ao nível do Banco Nacional de Angola, portanto, com uma postura absolutamente contraditória, e a população, as pessoas acabam por ficar, na generalidade, acabam por ficar com alguma incapacidade de compreender. Nós temos um partido que está no governo há cerca de 40 anos. É natural que este partido, em algumas matérias, possa apresentar alguma insuficiência de imaginação. É natural, o desgaste provoca essa situação. Mas, se estamos a viver uma crise, isto é exatamente a mesma questão que nós, da forma como nós resolvemos as crises em casa. Reunimos as famílias, e sentamos e temos a hombridade de ser verdadeiros. Está a faltar verdade. E quando eu digo está a faltar verdade, é exatamente no sentido de que ainda nenhum de nós conseguiu perceber como é que o Governo vai resolver, quais são as medidas, não obstante termos lido e termos visto uma série de medidas, mas como é que essas medidas se vão repercutir diariamente na vida do cidadão que está a travar ferro com ferro, a quem neste momento é pedido uma série de sacrifícios, mas que no tempo da abundância e das vacas gordas, passando a redundância, ele não foi chamado para participar no banquete e agora dizem que ele tem que ser compreensivo e que de facto tem que olhar para isto com alguma paciência. Eu gostava de facto que esta crise e a conjuntura nacional neste momento fosse encarada não como uma medida, portanto como uma não do domínio exclusivo da responsabilidade do Governo de Angola, mas com um apelo para que de facto todos nós, com veracidade, estamos conscientes da gravidade da situação e acredito que não há um só angolano que não esteja disposto a ajudar, mas para isso nós precisamos de conhecer o caminho e infelizmente ainda não conhecemos na totalidade. Por um lado, para terminar esta abordagem prévia, gostaria também de dizer que a responsabilidade desta gestão da crise não passa apenas por um único partido, provavelmente passa por todos. Tem que haver, de facto, um momento de ponderação e de unidade nacional, por um lado, mas também tem que haver a necessidade de se ouvir outras pessoas. Nós temos em Angola uma série de especialistas em vários domínios que têm uma palavra a dizer, que normalmente produzem informação credível e produzem informação, portanto, que vai ao encontro de muitas necessidades, mas nem sequer é ouvida. Portanto, voltando ao princípio, olho para o país, nesta circunstância, com bastante preocupação. Muito bem, já vamos poder aprofundar algumas. Quais são as suas ideias? Como é que acha que nós podemos sair desta crise? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que a minha visão inicial não é uma visão pessimista. Eu sou uma pessoa super otimista, mas tenho uma visão realista das coisas. Nós gostávamos muito que esta crise se resolvesse por milagre, gostávamos muito que ela se resolvesse só na base das intenções, mas de facto do ponto de vista político e económico há problemas sérios e problemas que não decorrem da baixa do petróleo, quer dizer, isso é uma visão unilateral do problema, redutora do problema, porque é assim, nós temos os mesmos problemas há muitos anos e portanto, esta crise que rebentou agora não é apenas uma crise económica, é sobretudo uma crise a vários níveis, portanto, é uma crise económica, é uma crise política, é uma crise social e uma crise de valores. Portanto, há aqui uma consciência, de facto, de debilidades extremas que se foram acumulando porque não fomos resolvendo. Tínhamos a sensação de que éramos uma casa feliz, porque havia muito dinheiro, não é? Portanto, portanto, fomos desenvolvendo, aliás, fomos mantendo um crescimento absolutamente extraordinário, não é? Mas, infelizmente, o crescimento não se repercute no desenvolvimento de forma automática. E, portanto, nós, não obstante termos tido um crescimento absolutamente estonteante e que foi absolutamente elogiado por todos os países do mundo, portanto, o crescimento que Angola teve nos últimos anos foi elogiado, portanto, não nos últimos 2014, porque foi quando a crise começou a visualizar, mas, sobretudo, no 2015, portanto, mostrou a sua cara feia, mas nós já tínhamos problemas antes. Nós mantemos debilidades portanto, que são estruturais e enquanto não resolvermos essas... Quais são as debilidades que acha que tínhamos antes estruturais? Nós temos um problema ao nível do sistema de educação. E começa por... Eu sou uma pessoa que acredito que não há país nenhum que se desenvolva
sem um investimento sério na educação. E nós, em tempos de guerra, tivemos um orçamento miserável para a educação, era compreensível, não é? Portanto, não foi apenas para a educação, foi para a cultura, foi para a saúde, foi para tudo mais. Só que agora estamos há 13 anos em paz e continuamos a ter um orçamento para a defesa e para a segurança superior ao da educação e da saúde em conjunto e até de alguma forma da assistência social. Portanto, isto demonstra de facto quais são as prioridades. Eu dou uma sensação que as pessoas ainda não compreenderam que um país não se constrói só, portanto, com infraestruturas, porque nós hoje temos problemas seríssimos, não obstante, e foi um ganho que o país teve, o programa de municipalização, por exemplo, hospitalar. Nós conseguimos levar os hospitais, o Governo conseguiu levar os hospitais, portanto, o mais próximo possível da vida do cidadão. Ainda assim, nós continuamos a estar entre os 3 piores lugares do mundo em mortalidade infantil. Portanto, significa que, a montante e a jusante, não podemos só pensar que construir um hospital portanto, vai resolver o problema da saúde. E isto é válido para as outras coisas. Nós preocupámos-nos em construir escolas que tínhamos que construir, porque não se esqueça, e provavelmente é um dado que se calhar escapa à maioria das pessoas, portanto, o Governo fez muitíssimo bem ter construído centenas de milhares de salas de aula. Durante a guerra nós perdemos cerca de 10 mil espaços educativos, entenda-se espaços educativos, tudo onde se dava aulas, portanto, fosse escola, fosse um telheiro, fosse debaixo do mar, portanto, deixou de haver essa capacidade instalada, portanto, era preciso repor essa capacidade, mas depois não nos preocupámos com a formação nem com os professores. Veja, nos últimos anos não tem havido contratação de professores. Nós temos 2.300 médicos para 24 milhões de habitantes. Portanto, isto só falando do ponto de vista social, mas se depois formos ver entrar em questões económicas, e eu não me vou, portanto, não vá o sapateiro para além da sovela, portanto, não vou entrar em questões técnicas económicas, porque de facto não sou economista, mas qualquer Estado do mundo que queira ser credível e que de facto queira ver o crescimento associado ao desenvolvimento, tem obrigatoriamente que pensar sistematicamente na diversificação. A globalização hoje exige que estejamos atentos àquilo que são as tendências de mercado. E nós ficamos confortavelmente sentados, porque somos um país rico, mas rico em cima de uma riqueza com pés de barro como era o petróleo. Portanto, é muito fácil hoje sacudir a água do capote e dizer que esta crise, não é? Como diz o povo, a crise que estamos com ela, é por causa do petróleo. Essa é uma visão redutora, míope, e que de facto não corresponde à realidade. Nós temos problemas que no tempo da bonança, em que de facto estávamos a crescer em números absolutamente extraordinários, nós não fomos capazes de diversificar, não fomos capazes de promover a educação, e sem educação, sem uma educação consciente, programática e que de facto reflita onde é que este país quer estar daqui a 30 anos, não vamos a lado nenhum. Tem a palavra... Eu digo sinceramente, o que nós precisamos é educar a população. A educação, segundo Alexandre, é extremamente importante, é a primeira coisa, e a educação leva tempo. Se nós quisermos, nós as mulheres, ajudar... Leva tempo, mas temos que começar algum dia. Sim, mas também já lá vão 40 anos, não é? Minha querida, mas é assim, se olhar para os 40 anos. Já há 40 anos. Peço só um ponto, não é um ponto de ordem, mas só aqui de lembrar uma coisa. Sim. Se olharmos para os orçamentos dos últimos 10 anos para a educação, vamos ver de facto uma situação que não é nada abonatória. Eu por acaso tive esse privilégio. E agora imagine 75% de mulheres que não têm esse privilégio, que estão a viver a crise. Precisam de ouvir de si. E está aqui não concluí. O que eu estava a dizer era que quando a doutora Palmira, a amiga Palmira, quando diz, porque eu nutro muita consideração, quando diz que leva tempo, de facto leva, mas só para lhe dar um exemplo, de 2010 até 2014, o nosso orçamento nunca passou de 8% para a educação. O Orçamento Geral do Estado reflete a prioridade que o Estado emprega, portanto, nos recursos que vai conferir a uma determinada área. Nós tivemos um boom em 2008, porque era normal, porque estávamos, portanto, em ano eleitoral. Depois fomos mantendo os 8%, 2014 baixámos para 6,16% e 2015 foi, de facto, um ano que também não saiu dos 6%. Mas 2015 não saiu por 6% porque já estávamos na crise. Quase todos os setores. Mas eu não estou a falar... Então a educação não fugiu... Frasina, eu não
estou a referir. 2015 nem contamos, porque é o ano da desgraça, não é? Mas para trás, de 2008 até 2014, nós nunca, aliás, na história do Orçamento Geral do Estado, atingimos os 2 dígitos, no mínimo 10%. Então, como corrigir isto? Nós, as mulheres, como é que vamos... Não é nós as mulheres, é o governo. Para estarmos informadas. Porque a questão da informação é muito importante. Claro que é. E a informação não é para toda a gente. Há vários... Nós temos classes sociais. Temos, sim, temos a classe média, classe alta. Perdão, Ana, mas existe. A classe média e outra classe. O povo. Terceiro Estado. Não são os pobres, para quem ninguém olha, são descartáveis e só aparecem nas eleições. Angola, tal e tal. Mas eu estive em Cabo Verde, eu não vi ninguém chorar com o problema do petróleo. Não vi. Quer dizer, o pão e a galinha continuaram a custar o mesmo. A pessoa pergunta pois, mas em Cabo Verde o governo, como só tem pedra... em Cabo Verde o governo cabo-verdiano, como só tem pedra, decidiu arrendar uma série de terrenos na América do Sul para plantar, para não ter que viver da importação, e criou sustentabilidade alimentar, que é uma coisa que Angola não tem. Nós, vergonhosamente, importamos sal. Não é? Quer dizer, nós importamos sal da Namíbia, onde o nosso mar termina, começa o mar do outro, e nós temos a distinta lata de ir importar sal à Namíbia e não tirar o nosso, tal como importamos de Portugal e da Alemanha. A fuba que nós produzimos aqui não chega para alimentar a maioria da população. Vem maioritariamente do Brasil e da Argentina. Portanto, nenhum país consegue... Pois, e depois, quer dizer, depois podemos ir até ao papel higiênico, não é? Que deve vir, não sei, da Rússia, não faço a mínima ideia, os francos falam árabe. A questão que se coloca aqui nós não tínhamos hipótese, de facto, de poder criar sustentabilidade alimentar em todos os produtos que precisamos todos os dias para consumir as tais 2.100 quilocalorias que a OMS recomenda para sermos saudáveis, não é? Não tínhamos hipótese de fazer isso em 12 anos de paz, mas podíamos ter começado, por exemplo, com o café. Eu tive a oportunidade de ler numa entrevista que a engenheira Josefa Sacco deu ao jornal Economia, e de facto ela, a doutora engenheira, peço perdão, portanto, olhava para o setor já há 2 anos atrás com bastante preocupação, porque quer dizer, o facto de nós termos uma visão poética do café há 20 ou 40 ou 50 anos atrás não se repercute nas atuais condições do terreno, não se repercute nas atuais condições da globalização do ponto de vista da gestão das commodities, mas por outro lado também internamente a estrutura mudou-se. Nós hoje não temos agricultores. Não é? A população deslocou-se. Então, quer dizer, um Estado se quer ter sucesso, tem que se antecipar, tem que prevenir aquilo que eu estava a dizer há bocado. Quando há bocado a engenheira e a doutora Palmira estavam a dizer que temos que ir às causas, quer dizer, as causas são de facto uma insuficiência. Mas é assim porque não investimos, ponto. Minha querida, é assim porque não investimos. Nós não. Vou dizer, vou pontificar. Investimos, minha querida. A única coisa que eu comecei por esta minha intervenção por dizer que felicitava a intervenção do ponto de vista das infraestruturas que foram absolutamente necessárias. Eu acho que não estou a ser incoerente com aquilo que disse. Agora, um hospital não se gera sozinho. Mas é preciso ter em conta que nós vivemos um período de guerra. Então, as pessoas não tiveram... Eufrazina, mas arranjamos umas pessoas a partir de 1975. Eufrazina, tens toda a razão. Eufrazina, só para terminar, Eufrazina, tens toda a razão. É quase impossível nós conseguirmos pôr nestas escolas, fazemos uma política credível de pessoas capazes, porque essas pessoas não tiveram o tempo necessário de formação. Praticamente agora que nós começamos a colher os frutos e já temos mais pessoas formadas, já temos mais pessoas capacitadas para poderem estar nas escolas, porque até 1975 o país estava como estava. Depois entrou para todo aquele processo de guerra. Então, quer dizer, houve muito pouco tempo de nós formarmos os quadros. Fazíamos uma política acertada de investimento em imigração pontualizada. Enquanto estávamos a formar, porque de facto ninguém é ingênuo para perceber, um médico demora 27 anos a ser formado. Portanto, nós só temos paz há 14 ou há 12 anos neste caso. Portanto, ninguém aqui é ingênuo para não perceber que para termos um bom economista
especialista, um bom advogado, estamos a falar de 7, 8, 9 anos. Para termos um médico, são 26, 27 anos, se estivermos a falar com a especialidade, não é? Se for um médico de clínica geral, são no mínimo 22, 24, 25 anos, se ele nunca tiver reprovado. O que eu estou a dizer é que esta visão, a planificação de que eu falo, tem que me dizer assim, se eu só tenho 2.360 e qualquer coisa, médicos para 24 milhões de habitantes, vamos nos sentar e vamos arranjar médicos aonde? Enquanto os outros médicos estão a estudar. Agora, não podemos construir hospitais, Mas fomos à busca dos médicos, tivemos os médicos cubanos. E depois não pagámos. Os cubanos, tivemos os médicos cubanos. Deixa-me só, por favor. Tivemos os médicos cubanos, tivemos os professores cubanos, mas é importante dizer que também não tínhamos lá grandes recursos financeiros. Como importar estes recursos humanos para estarem aqui a ajudar a formar? Não tínhamos tantos recursos financeiros porque tínhamos que estar a fazer a guerra. Tínhamos eu estou a falar na paz, um plano estratégico de paz. E foi exatamente o que se fez. E ainda estamos a implementar esse plano de paz, porque também não temos a paz há 27 anos. Sim. Tem a palavra a engenheira Josefa Sacou. Eu gostaria de perguntar aqui à colega, fez parte do governo? Sim, então, quais são as contribuições que deu com esse tipo de comportamento, de posição que está a tomar? Fez parte e tocou a parte fundamental que é a educação. É verdade, a educação é mesmo a necessidade, é o fator principal para qualquer desenvolvimento. O desenvolvimento humano, como eu disse. Então, gostaria de saber quando era, porque apesar de ser vice-ministra de um partido da oposição, mas fazia parte... Eu não estive lá como vice-ministra de um partido da oposição, eu estive lá como cidadã angular. E a partir do momento em que eu entrei, eu congelei a minha atividade partidária. A colega ficou muito tempo. Foram 12 anos. 12 anos. Deveria deixar alicerce para que a pessoa que lhe substituiu pudesse continuar. Porque, em termos de governação, é uma questão de continuidade. Portanto, se deixou alicerce, a pessoa que lhe substituiu devia continuar para contribuir para o desenvolvimento do setor educativo da Angola. Para lhe dar uma visão, e o tema não é sobre mim, portanto não quero pessoalizar. Sim, mas quer dizer, a forma como a engenheira Josefa falou é quase como se fosse um ataque, porque foi vice-ministra. Aliás, eu estou um bocadinho acostumada a este tipo de abordagem, porque quando perdemos o argumento, quando eu falo e as pessoas e os outros não têm argumento, ou eventualmente não têm um argumento para combater aquilo que eu digo, que é a realidade, acabam sempre por tocar nesse ponto, do qual eu não me envergonho. Eu disse em todos os sítios. Mas é uma experiência. Não me envergonho, o que é que fez? O que é que fez? Não, estou a perguntar. E vou-lhe responder o que é que eu fiz. Qual é a contribuição que a colega deixou na sua qualidade de vice-ministra? E vou-lhe explicar. 12 anos. Me deixar explicar. Desculpe só. 12 anos é um período muito longo para governar. E vou-lhe deixa-se muito boas coisas em termos de... Ok. Tem um minuto para passar a palavra. Um minuto para concluir, para responder. Não sei se vai dar um minuto, foram tantas coisas que eu fiz, não sei se vai dar, mas pronto, resumindo. Nesses 12 anos eu fui responsável pela ação social escolar. Portanto, eu não estava ligada às questões formais do ensino, em contratação de professores, rigorosamente nada com o ensino formal. Portanto, tinha a ver sobretudo com a ação social escolar. Neste domínio, quando eu entrei no Ministério da Educação, eu não encontrei um programa. O Estado, o Governo que me convidou, não me deu um programa, não me disse assim, minha senhora, faça isto. Eu criei o programa que estava em falta, apresentei esse programa e o programa foi aceito. Criei o programa de merenda escolar, criei os programas de saúde escolar, criei os programas de vacinação, portanto, nas escolas, criei o programa de desparasitação na escola, criei o programa de bibliotecas infantis que não havia e as crianças ou começam a ler na infância ou nunca mais leem na vida, criei programas de desporto escolar, portanto, houve uma série de programas que depois se transformaram em subprogramas. O meu programa de eleição, de facto, foi o programa de merenda escolar, porque durante uma data de anos, com o apoio do PAM e sem nenhum financiamento do Estado até 2008, foi possível alimentar mais de 300 mil crianças por dia neste país com 2 refeições todos os dias, o que diminuiu
evasão escolar, o que promoveu as taxas de promoção, o que permitiu que os professores beneficiassem também do programa e ao mesmo tempo estivessem mais satisfeitos. Portanto, o facto de eu ter participado no governo não me retira em momento nenhum nem a perspectiva da realidade, por um lado, porque não é um vice-ministro que vai mudar um país inteiro. As minhas opiniões sempre foram... Não é preciso que isto fique esclarecido, porque isto é sempre uma arma de arremesso. Dá a sensação que ela, como esteve no governo, porque é que ela, quando esteve no governo, as pessoas que me viram no governo sabem que eu sempre fui assim, eu sempre falei e sempre me coloquei ao serviço das coisas que estavam bem e critiquei as que estavam mal. Tem a palavra Eufrosina Paes. É resolver a superpopulação. Não, as províncias não sentem a crise. Eu disse que se calhar não sentem tanto como nós. Vou lhe dizer já. Quem se habitua a comer batata doce, quem se habitua a comer a mandioca, quem se habitua a ter o peixe do rio. Isto é outra questão. Ele não compra remédios. Agora, que tipo de crise é que temos? Ele não compra livros, não compra remédios. Quer dizer, ele habitou-se a comer batata doce e vai morrer a comer batata doce no segundo maior produtor de petróleo do mundo. Da África. Primeira vida, depois outras coisas. Não, minha querida, eu aposto em primeiro lugar, desculpe lá, em controlar a população, que tipo de população que nós temos, em termos estatísticos, quantas pessoas que estão ali. Agora vamos fechar-nos, com certeza. Já não queremos mais farinha que vem da Argentina ou carne da Argentina. Muito bem. Aposta na agricultura. Mas não é instantâneo, tem que haver um plano, tem que haver investimento. Mas com certeza, e não tem havido sem plano. Não, mas não tem havido nem o plano nem o investimento. Isto agora só quem... Mas eu acho que as pessoas que vieram aqui na zona... Leia o orçamento, está lá querida, mostra exatamente onde é que vamos. Se nós não fizermos um trabalho ligado realmente ao conhecimento da população que temos, dentro aqui do nosso meio urbano, o que ela come, como vive. Mas isto, claro, que fizemos o censo. Fizemos o censo, mas não temos os resultados finais. Nós temos os resultados preliminares. No final de 2014 vinham os resultados finais, já estamos no início de 2016 e não temos resultados finais. Eu no outro dia, por acaso, ouvi o Dr. Carlos Rosado, acho que foi aqui, a dizer que achava fenomenal como é que nós governamos e planificamos sem ter dados finais. Aliás, anteriormente nem sequer tínhamos dados e agora não temos dados finais. E a coisa mais difícil de se obter são os dados estatísticos. Mas porque temos um Instituto Nacional de Estatística. Tem a palavra. Vou terminar. Eu só queria... Não, isto há bocado disseram que não havia medidas de curto prazo, que as medidas de curto prazo ainda tinham que se pensar e planificar, já chegamos lá. Eu só queria chamar a atenção, quando estávamos aqui a falar em agricultura, em investimento estrangeiro, portanto, em criar alguma sustentabilidade. Só um dado engraçado, que não tem piada nenhuma do meu ponto de vista. É certo que estamos a falar do setor privado, mas naquilo que diz respeito também ao investimento estrangeiro, o investimento estrangeiro devia ser vocacionado para as necessidades que o país tem. Luanda tem 5 fábricas de cerveja, mais 2 em construção. Não tem nenhuma fábrica como disse a engenheira Josefa, de agribusiness, portanto não há nenhuma fábrica de transformação da agricultura, também nem temos agricultura para transformar e depois também não temos eletricidade para ser compatível, e 3 fábricas de sumo. Portanto, nós investimos, o nosso investimento estrangeiro, porque estas fábricas, algumas delas vieram ao abrigo do investimento estrangeiro, a nossa preocupação é tão grande com a fome das pessoas, porque metemos na cabeça que nós, portanto, a população escolarizada, que já nasceu com alguma estabilidade alimentar, que até não fomos corrompidos pela malnutrição quando éramos crianças, o que debilita o nosso processo cognitivo. E, portanto, temos esta sensação de que os pobres têm que ter uma vida minimalista, mas não têm. Os pobres neste país são eleitores e, como eleitores, não são contribuintes porque vivem no mercado informal. Mas as pessoas não podem, o Estado não pode olhar para as pessoas mais pobres, sejam elas mulheres ou homens, e olhar para as pessoas com uma visão minimalista. Tem que olhar para as pessoas com programas integrados de criação de sustentabilidade profissional, alimentar, na generalidade, para a população na generalidade. E não olhar para a mulher pobre e achar que ela, pronto, pode perfeitamente continuar a ver naquela... Desculpe, eu não a interrompi, Frazina, vai-me deixar terminar. Eu até estive muito calada, que não é normal. Portanto, e quando nós vemos isto tudo, há bocado estávamos a falar fora do... a sugestão foi que não, acho que até
foi a professora Chipilica que disse vamos deixar de ser teóricos, não é? Porque é preciso, de facto, ser muito prático. Eu tenho aqui uma entrevista da doutora Josefa, eu peço desculpa porque eu não conhecia. Engenheira. Eu não conhecia o seu trabalho, a senhora foi brilhante nos sítios onde esteve e eu fui investigar. Secretária-Geral Exatamente. Para quem não sabe, não é? Portanto, foi Secretária-Geral da Organização Interafricana do Café, não sei se foi a primeira mulher, mas foi uma honra ter uma mulher angolana neste cargo. Portanto, o meu sentimento não foi ir buscar pedras de arremesso, mas foi conhecer a sua portanto, virtude, porque entre as senhoras que estavam aqui era a que eu não conhecia. E em 2008 a engenheira deu uma entrevista à Angope que destacou a luta pelo conceito do agronegócio. 2008 até agora, e 2008 foi um ano de boom, não aconteceu rigorosamente nada, à exceção daquela transformação, portanto, do biodiesel, não me lembro agora o nome da empresa, da Biocom. Não aconteceu mais nada. Portanto, e num país que está com fome, eu não consigo compreender se a maioria da população está em Luanda, não é? A maioria da população está em Luanda. A doutora Chipilica lançou portanto, um assunto extraordinariamente importante, que é a pressão que a cidade está a viver. Mas a cidade só está a viver esta pressão porque, de acordo com o estudo que eu li, não sei se foi da Mosaico, peço desculpa, mas o Alzheimer Light já me está a atacar, a idade também, entram em Luanda, de acordo com uma estimativa que foram feitas por algumas organizações, cerca de 90 jovens por dia. A maioria não sai daqui, porque não há país nas zonas onde eles vivem. Quando eu digo não há país, é no sentido de não há emprego, não há capacidade de formação, não há uma estrutura que os absorva. Veja, neste momento, a maioria da juventude está a optar por ingressar no Exército, que é uma mais-valia porque tem vindo a evoluir e tem vindo a criar, portanto, uma série de opções de estudo, não é? Exatamente porque fora desta estrutura, os mais jovens é só passear nesta cidade, e nós vemos a maioria da nossa juventude com um pé encostado a um muro a beber cerveja de manhã até à noite. Isto não dignifica. É esta juventude que amanhã não vai ser capaz de contribuir para a renda nacional. Vai para agora aquela questão que queria falar. Aquela questão que eu queria falar, curto prazo. Há bocado, quando falámos de que, de facto, não havia, esta nossa, há bocado a doutora Chipilica, que diz que não gosta de utilizar palavras grandes, mas falou da macrocefalia, não é? Portanto, que é aquela doença da cabeça grande. E, de facto, há uma macrocefalia também ao nível da presunção de alguma estratégia do Estado. Porque, por exemplo, nós temos, e comecei a minha intervenção por dizer que nós temos em Angola uma série de académicos, e felicito a doutora Palmira Chipilica por ser uma delas, provavelmente é uma pessoa que na área da investigação histórica tem feito um contributo absolutamente inestimável para o nosso país, mas do ponto de vista económico e social, nós temos instituições a trabalhar todos os dias, a sistematizar os dados do Estado. Nós temos, por exemplo, este relatório, e eu não dou aulas na Católica, não estudo na Católica, não sou sócia da Católica, mas a Universidade Católica produz todos os anos um relatório social e um relatório económico, que são verdadeiras bíblias e que contêm uma série de indicadores que provavelmente permitiam que saltássemos, portanto, etapas. Por um lado, quem diz a Católica diz, por exemplo, o Observatório Político Nacional, e depois, individualmente, há uma série de personalidades que, a montante e a jusante, vão trazendo mais contributos. Portanto, quando há bocado se disse que a gestão da crise ainda temos que avaliar, bom, se nós ainda vamos avaliar e depois vamos planificar, e isto é uma coisa que demora para aí 4 ou 5 anos, entretanto vamos morrer mesmo de fome. Não, mas há bocado dissemos que tínhamos que avaliar, não estou a dizer que foi a senhora que disse, eu disse que saiu aqui no ar que tínhamos que avaliar. Temos que ter consciência que existe estudo. A gestão da crise... sair porque houve um estudo. Minha querida, a gestão da crise na perspectiva de curto prazo, já estou no curto prazo, era isso que queria, não é? Então faça lá um sorriso, não fique zangado, que ainda depois amanhã vai dizer que fui eu que lhe fiz subir a tensão arterial. A gestão da crise, portanto, ao nível do curto prazo, de facto, tem como medida imediata, e que não está a acontecer, ajustar a economia e as finanças do Estado para baixo. O que nós estamos a ver é que, de facto, continuamos a ter despesismo. Ainda há pouco tempo tivemos um exemplo absolutamente... eu não queria dizer hilariante porque vão dizer que eu estou a provocar, mas foi portanto, um exemplo que não teve piada nenhuma do meu ponto de vista. O Estado angolano alocou cerca de portanto, de mais de $1.000 milhões, o equivalente a $1.000 milhões, para fazer uma marginal
na Corimba, não é? Portanto, na Samba, alegando que de facto era uma prioridade do meu ponto de vista. Não é, independentemente de quem seja a empresa, independentemente de que vai ficar mais bonito, estamos em crise. E ao mesmo tempo, aí 4 ou 5 semanas depois, nós vemos o Estado angolano a pedir $500 mil de ajuda para comprar a vacina da febre amarela. Portanto, há aqui uma ponderação de interesses que tem que ser absolutamente analisada. Se nós estamos com fome, não podemos produzir cerveja, sem ter nada contra a cerveja, quer dizer, do ponto de vista do investimento, se calhar as que já estão, até porque a cerveja é como uma outra oferta que todos os países têm. Portanto, mas quando nós continuamos a ter o investimento estrangeiro direcionado só para questões específicas, quando o Estado promove, portanto, e dá benefícios ao investimento estrangeiro, portanto, o Estado também tem que ter uma palavra a dizer onde é que as pessoas vão investir, por um lado, para a criação de emprego, não é? Já que dá benefícios fiscais, por um lado, e permite a saída do dinheiro. Portanto, e há aqui a questão que é fundamental de que é preciso olhar para aquilo que é prioritário numa crise. Nós não podemos continuar a achar que podemos ir a todas, porque neste momento não podemos. Então o que é que nós temos que priorizar? A alimentação, a educação, a saúde e, eventualmente, a manutenção de estruturas que são absolutamente imprescindíveis. Agora, se nós continuarmos a achar que temos pernas para andar em cima portanto, da tal macrocefalia que falava a doutora Chipilica, vamos nos rebentar, como disse ontem no programa passado o doutor Carlos Cunha, o acidente vai de facto ser muito grande. Não é? É a palavra Eufrazina Paiva. Quer rebater o quê? Eu queria rebater quando a Alexandra citou apenas as fábricas de cerveja. E se esqueceu de citar que, embora nós tenhamos algumas, temos a Cuca, temos as outras, mas já existem muitas outras fábricas. Hoje nós temos o Quero, nós temos a Latiangol, temos... Já estava, não é do investimento estrangeiro, eu falei no âmbito do investimento estrangeiro. Não, mas a impressão que o cidadão comum vai ficar é que de facto só temos aquelas fábricas para produzir cerveja. Quando se hoje tu fores à Casa dos Frescos, se fores à Max, se fores ao Quero, já encontras, não vou citar nomes das já encontras um conjunto de produtos que são produzidos a nível interno. Minha querida, eu falei do investimento estrangeiro. Já comes um ovo que é produzido também aqui. Tu já comes uma galinha que é produzida aqui, detergentes. Tu já compras um conjunto de bens e serviços que são produzidos internamente. Quando a Alexandra cita apenas as bebidas alcoólicas, dá a sensação, deixa-me só concluir que eu não lhe interrompi quando estava a falar, dá a sensação de que de facto o país só está a investir em álcool, quando não é verdade. Eufrazina, eu falei, não, porque não está a ser honesta, Eufrazina, não está a ser honesta. Eu falei referente ao investimento estrangeiro. Passam o dia todo sentados no muro a beber cerveja, mas não são todos. Isso não acontece só em Angola, acontece em várias partes do mundo, porque as pessoas são pessoas e têm problemas. Agora, dizer que estes mesmos jovens, que a maior parte da juventude está a beber álcool, não concordo, dizer a maior parte da juventude. Porque existe muita gente, muito jovem, que está a estudar, que está a trabalhar e que está a trabalhar. São uma minoria. Eufrazina, minoria. Não faça campanha eleitoral, porque as eleições só vêm daqui a 2 anos. É uma minoria. Vá aos bairros e vai ver a população. E na cidade. Claro que temos muita gente que trabalha e estuda. Muita gente a tomar álcool, como existe em França, como existe em Portugal, em todo o mundo. Agora, dizer que os jovens estão todos a tomar álcool, isso eu não concordo. Vou colocar depois a sua questão aqui às senhoras, mas nós falávamos da participação política e a questão da representação das mulheres. Terminou ou quer continuar? Não, acho que consegui transmitir a minha. Alexandra tem a palavra. Bom, eu concordo com aquilo que foi dito aqui inicialmente. De facto, houve um progresso muito grande do ponto de vista político, não é? Nós olhamos hoje para, sobretudo ao nível do governo, hoje conseguimos, e ao longo destes anos todos conseguimos ver mulheres em sítios muito importantes, não é? Portanto, não só no domínio da economia, como das pescas, nas finanças, porque de facto é assim, as pessoas quando têm competência, independentemente de serem homens ou mulheres, marcam a diferença. Aqui é uma questão de competência. Mas, de facto, há também uma conquista. Na política interventiva, portanto, mais ao nível local, o problema passa-se de uma outra forma, não é? Por exemplo, enquanto nós temos
portanto, esta percentagem imensa ao nível central. Há bocado a doutora engenheira Josefa não referiu, por exemplo, o importante número de mulheres jornalistas que nós temos, que é absolutamente fantástico, não é? Portanto, em cargos muito elevados e que, de facto, têm demonstrado uma competência muito grande. Mas depois, ao nível do poder local, nós, por exemplo, temos, acho que são, se não estou em erro, corrijam-me se estiver errado, temos 2 governadoras, não sei se são 2 ou são 3, mas acho que são só 2, por exemplo. Vice-governadoras temos 10, mas para 18 províncias, por exemplo, onde a maioria da população é mulher, justificava-se que em alguma área da governação local houvesse uma mulher, até por esta sensibilidade que o Celso acabou de facto de falar, que é este instinto maternal que de facto existe em nós. Temos ao nível a questão que eu coloco aqui e que me tem preocupado mais do que os números é a representatividade. E quando eu falo em representatividade, não me refiro em quantas mulheres, portanto, representatividade ao nível do género. Eu, quando falo aqui em representatividade, estou a falar das minorias. E o Celso agora falou dos albinos. E era uma das questões que eu tinha aqui, portanto, em relação à representação das minorias, inclusivamente as nossas minorias étnico-culturais, não é? Que nós não vemos, quer dizer, há bocado, nós pomos a nossa cultura ao serviço do turismo, mas não conseguimos, ou do turismo, ou da animação, da festa, mas não conseguimos dignificar estas mulheres, ao ponto, por exemplo, de termos 40 anos depois, nunca tivemos uma deputada Mumuila, nunca tivemos, eu não estou a falar de alguém que tenha nascido ali, depois tirou um curso superior e destacou-se, distanciou-se, porque normalmente é isso que acontece. As pessoas, quando chegam a um determinado cargo, esquecem-se das origens e da defesa dessas origens. Uma outra questão que eu acho que também é extraordinariamente importante tem a ver com a juventude. Eu tive há relativamente pouco tempo, até acho que fiz uma crónica sobre isso, e fiquei de facto chocada. Se nós temos a maioria da população jovem e como há bocado a Eufrazina disse e eu, portanto, concordo plenamente, não temos um número suficiente, mas já temos uma série de jovens formadas, portanto, não temos no Parlamento a deputada mais nova, tem cerca de 33 anos, acho eu, mas também não temos que ter só deputadas licenciadas. Onde é que estão as representantes das mulheres do povo? Onde é que estão as representantes daquelas que sofrem todos os dias com a ausência de uma creche, com a ausência que levam, portanto, uma vida absolutamente desmesurada do ponto de vista do sacrifício, que andam um dia inteiro apenas para jantar com uma quinda às costas e depois ainda recebem uma série portanto, sofrem uma série de constrangimentos físicos e psicológicos por esta atividade que elas têm, e o Estado não promove outras competências nem aquisição de emprego para estas mulheres. Há uma coisa interessante, Alexandre, antes de continuares, que eu acho engraçado. Você falou em minorias. Se nós formos ver pelo censo, nós os homens somos minorias. Não, mas são muito representados. Mas é uma minoria pouco significativa, porque já temos cerca de 52% de mulheres para 50% de homens. Portanto, a decalagem já foi muito grande. A diferença entre, portanto, a este nível, nos anos da guerra... Não se nessas minorias a que defende? Não, eu estava a falar ao nível portanto, destas falagens da microsociedade em que nós temos, que de facto ninguém olha para estes povos que ficam lá abandonados, só nos lembramos deles de vez em quando, não é? Está a falar da questão da representatividade. Exato, a representatividade. Por exemplo, porquê é que nós não temos ao nível do Parlamento alguém que fale em nome destas pessoas? Não é? Quer dizer, o que é que nós Não, temos pessoas que vieram da Willa, mas não temos pessoas que velem pela promoção portanto, promoção a todos os níveis, não é promoção turística, não é colocar cartazes turísticos com a diversidade cultural, é promover as comunidades. Aí não temos e falta. E também há uma outra questão que tem a ver de facto com ao nível político, e ao nível político é grave, porque de facto nós não temos, como disse a doutora Josefa, desde 2009, que foi a altura em que a minha mãe faleceu, nunca mais tivemos, infelizmente, nenhuma, nem no decurso, portanto, 92 até agora não apareceu, podia ter aparecido outra senhora com uma candidatura. O atual modelo da nossa Constituição neste momento é absolutamente castrador e impossibilita as eleições, portanto, a título
independente, portanto, não há candidatos independentes, portanto, reunindo as condições das 15 mil assinaturas e todas aquelas que a lei prevê, portanto, mas uma senhora que reúna competências e que queira independentemente candidatar-se, por exemplo, à presidência da República, não pode, porque tem que ter atrás de si um partido. O que eu acho absolutamente, do meu ponto de vista, é um constrangimento, porque eu não tenho que, para fazer política e para exercer o meu direito de cidadania, não deveria precisar de um partido político, mas ok, é o nosso modelo. Para concluir, o que eu acho que as nossas, portanto, não obstante esta evolução, que é visível, mas estamos a falar sobretudo da mulher escolarizada. A minha preocupação prende-se com a mulher, a maioria das nossas mulheres, portanto, a maioria da mulher angolana, e não falo apenas em Luanda não há dados, portanto, precisávamos, aliás, nós fomos mal classificados do ponto de vista do nosso desempenho estatístico, os nossos dados são muito curtos, nós não temos dados de quase muita coisa, temos agora, fizemos esta evolução relativamente ao censo, sim senhora, mas depois, eu não sei neste momento quantas mulheres estão no setor informal, por exemplo. Já para concluir, mas sei, por aquilo que nós vemos na rua e à vista desarmada, era bom que houvesse, portanto, uma representação das mulheres ao nível do Parlamento, mas destas mulheres que sofrem todos os dias. Porque a partir do momento em que eu vir engenheira, entro sem desprimor, porque é um curso extraordinariamente difícil, ou uma outra profissão qualquer, arquiteta, médica, jurista, entro no Parlamento, eu distancio-me da população. E, portanto, eu ainda no outro dia fiquei de boca aberta em casa, eu não tenho vindo, mas ouço sempre os seus programas, mesmo à distância, eu vi aqui uma senhora representante do Ministério da Família a dizer, não é porque há mulheres pobres em Angola que eu vou deixar de andar de Lexus ou lá no carro que ela anda que o Ministério lhe deu. Por amor de Deus, quer dizer, quando nós temos esta visão em relação às nossas mulheres, quando a maioria da mulher é pobre, e eu não tenho um discurso para ela, não tenho uma avaliação do ponto de vista que permita avaliar a sua condição, e no Parlamento, enquanto mulher, eu debater-me para que isto não aconteça, eu não posso aceitar que se bata numa zungueira. Não posso aceitar que não haja criação de emprego, portanto, formação. O que é que vai acontecer a estas mulheres quando elas não puderem trabalhar? Elas não têm reforma. Vão para onde? Quando esta quantidade de mulheres que estão no setor informal deixarem de ser produtivas, elas não têm uma reforma que as valha. Tem a palavra... Portanto, em certos países... E naquela altura, se calhar, foi obrigado. Foi obrigado. Então acham que neste momento precisamos de cotas? Não, porque eventualmente eu acho que a uma mulher, feminina é eu acho bastante que não faz sentido nenhum pôr uma mulher. Repare, como é que eu vou para não ser mal interpretada? A ideia, de facto, é que a mulher represente o país, represente o todo, não é? Porque eu tenho uma visão muito igualitária da nossa postura enquanto cidadãos. Ela, obviamente, deve ser o mérito deve ser ou o mérito ou o seu desempenho, porque ela pode não ter um mérito do ponto de vista académico, não é? Pode não lá está o tal mercado onde deveriam sair mais mulheres para, por exemplo, para o Parlamento ou até mesmo para os governos provinciais, mas mas podia ter um desempenho, por exemplo, na sociedade, podia ser uma ativista, podia fazer campanhas sobre várias coisas, portanto, ser uma líder comunitária. E esse desempenho também deve ser avaliado. Já vou passar a palavra. Não, achei que não terminou bem. É normal. Mas, de facto, tendo em conta que estamos neste dia fantástico, que não devia ser um dia, para mim não é um dia, é um ano, eu defendo as mesmas coisas o ano todo, mas o meu apelo a todas as mulheres que pretendam dar o seu contributo, sobretudo ao nível da governação, é que primem pela honra. A questão da honra e da ética é fundamental, porque só deste modo é que eventualmente poderemos conquistar uma sociedade mais decente e mais equilibrada, por um lado. Por outro lado, esta construção deste país que nós queremos para todos tem que ser uma construção humanizada. Nós não podemos pensar nos que estão no asfalto de um lado e os que estão no sector, na zona rural, que pronto, ele contenta-se com 2 batatas, porque há 3 gerações que ele come 2 batatas. Não. Há que, de facto, humanizar esta governação e olhar, em vez da governação ser do centro para a periferia, que seja da periferia para o centro, uma vez que quem está no centro já está bem alimentado. Para concluir, eu quero deixar aqui o meu abraço a todas as mulheres angolanas, que com coragem, e vou ler porque de facto já estou cansada, mas era uma mensagem que eu queria deixar às mulheres. Mas é para pequenina. Não, leia. Quero deixar aqui o meu abraço a todas as mulheres angolanas que com coragem se erguem a cada manhã
cidadania, para enfrentar as imensas dificuldades com que se deparam todos os dias, como mães e como cidadãs, mas que ainda assim não cruzaram os braços e continuam a acreditar num país para todas que seja capaz de se erguer do sofrimento e das insuficiências, com o objetivo de a cada geração criarmos filhos melhores para este mundo. Portanto, isto é uma frase do Chico Buarque, quando lhe perguntaram o que é que ele queria, que se queria um mundo melhor para os seus filhos, ele disse: não, eu quero é filhos melhores para este mundo. Então que nós também consigamos criar filhos melhores para esta Angola, mas sobretudo que consigamos construir um diálogo constante e permanente com a população, e termos a coragem de dialogar sem mais nada que não seja o nosso amor por Angola. Neste momento, temos que nos unir do ponto de vista da cidadania e o nosso principal objetivo deve ser o amor por Angola e não a agenda pessoal, não o partido que representamos, não a nossa confissão religiosa, mas de facto só conseguiremos lograr sucesso se olharmos para este país como uma prioridade, tendo em conta o amor que nos une, o amor a este país. Arquiteta Ângela Mingas,